E agora para falar sobre infarto, sobre os sinais que o corpo nos dá sobre infarto. Essa semana, um vídeo do ex-jogador de vôlei, Tandy, relatando o infarto que sofreu, chamou a atenção de todo mundo. Ele relatou que teve 98% de entupimento em uma das veias. Os sinais que ele teve: palpitações, falta de ar e dores no ouvido. A gente chamou um especialista, o Dr. João Vicente da Silveira, que é médico, cardiologista e que chega no Morning Show para nos explicar melhor, nos ajudar a entender estes sintomas e sinais de um possível infarto, um problema cardíaco. Doutor, bem-vindo ao Morning Show, um prazer te receber. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Doutor, vamos... É o seguinte, o infarto... Pode perguntar. Me permita, vamos começar por esse sinal dos mais diferentes que a gente notou no depoimento do Tandy, que ele sentiu dores no ouvido. O que tem a ver o ouvido com o coração? Qual é o sinal no ouvido que deve nos preocupar? Esse sintoma que ele teve não é tão frequente, mas existe, né? Tanto é que existe que ele falou. O coração, ele é irrigado, ele é banhado pelas artérias, as artérias coronárias. E aí, o infarto, quando ocorre o entupimento total dessa artéria, não passa sangue. Ao não passar sangue, aí o paciente tem dor, tem falta de ar, ele pode até ter uma tontura, ter uma tosse. Ele referiu uma dor de ouvido. Então, todo o sistema arterial que leva sangue para o organismo todo, quando o paciente tem infarto, ele possivelmente pode ter algumas obstruções maiores ou menores em todas as artérias. E aí, quando dá um infarto, ele tem um espasmo, como se fosse um tranco da artéria. A artéria, momentaneamente, ela fecha, o fluxo do sangue não passa, e aí essa dor acaba sendo irradiada do peito, pode subir pela mandíbula, para a boca, para o dente, para os olhos, e no caso dele foi o ouvido. Então é o que a gente chama de uma dor irradiada. Essa dor, ela viajou, ela anda, ela irradia. A gente dá o nome de uma artéria que possivelmente também sofreu o impacto desse espasmo, desse tranco no momento do infarto. Então é uma dor irradiada. Então é verdade esse negócio que a dor anda, ô doutor João, porque minha avó, sempre na audiência aqui do Morning Show, lá embaixo, ela sempre fala isso. A dor estava na perna, depois subiu um pouco mais para cima, depois saiu passeando pelo corpo, chamada dor irradiada. É verdade, nos confirmou o doutor João Vicente. Doutor, quem vai fazer uma pergunta agora é o Capitão Telhada. Bom dia, doutor. Como vai, Capitão Telhada, por aqui? Bom dia. Para pessoas leigas na área da saúde como eu, existe um sintoma principal, aquele que, quando a gente percebe, pode ter assim, um forte indício, praticamente uma certeza que é um início de infarto? Tem. A dor do infarto, né, ela pode, antes de dar um infarto, ela dá sinais, como até o Tandy falou. Prestem atenção nos sinais. Antes de fechar a artéria, de entupir totalmente e dar um infarto, você tem o que a gente chama de angina, que vamos dizer, um pré-infarto, um quase-infarto. O fluxo do sangue vai passando lentamente por essa artéria e você sente aquela queimação no peito, aquela dor. Essa dor, ela tem uma característica, é uma dor de aperto, como se fosse uma pata de elefante apertando o seu peito. E essa dor, ela costuma... A gente pergunta, né, qual a intensidade dessa dor de 1 a 10? Essa dor geralmente é 9 ou até 10. O paciente tem uma iminência, ele sente que ele pode morrer. A dor é tão forte, ele fala, nossa, eu vou morrer do coração. Aquele termo que a turma fala, né, que as pessoas dizem, vou morrer do coração. É uma dor lancinante. Essa dor, ela pode irradiar, né, como já falei, para o pescoço, para a mandíbula, para o dente, para o ombro, para o braço, para as mãos. Então, essa dor, ela é acompanhada geralmente de uma sudorese. O paciente fala, nossa, a minha camisa está molhada. Ele tem aquele suor frio, né? De uma sudorese, palpitação, o coração bate rápido. E é muito comum também ter uma falta de ar.
Então, são os sintomas mais pertinentes de ocorrer quando o paciente está tendo um infarto ou mesmo quase tendo um infarto. E essa dor, ela é caracteristicamente muito forte. Muito bem. Doutor João Vicente da Silveira conversando conosco sobre os sintomas e os sinais do infarto para você que chegou do intervalo da rádio. Doutor, quero saber se é mito ou se é verdade, porque eu já vi em algum lugar que a coloração dos dedos também pode ser um sinal, um dedo mais roxeado. Faz sentido ou é mito? Não, faz muito sentido. Quando o paciente tem um infarto, geralmente o infarto é uma doença extremamente grave que pode culminar com uma morte súbita, né? E lembrar que as doenças do coração são as doenças que mais matam o ser humano, tanto homens quanto mulheres. Respondendo à sua questão, quando dá um infarto, você tem uma parte do coração que morre, que para de bater. Dependendo das artérias que conseguem fazer o fluxo do sangue circular com uma circulação colateral, neste momento do infarto, ocorre uma diminuição da oxigenação do sangue. Aí, geralmente, a saturação cai. Ao cair a saturação, ele pode ter os dedos das mãos arroxeados, os dedos dos pés arroxeados, o nariz, os lábios, não só as mãos e os dedos, mas os lábios também. Isso não é mito, isso é uma verdade. Muito bem. Doutor, agora a pergunta é do Mano Ferreira. Doutor João, bom dia, obrigado por estar aqui esclarecendo a gente tantas dúvidas. E a minha é sobre prevenção. Quando é que é preciso começar a fazer check-ups? Qual é a regularidade ideal de um check-up e outras medidas preventivas que todo mundo precisa ter para tentar evitar chegar a ter um infarto? É um prazer estar com você e obrigado pela essa pergunta muito boa e que eu vou poder ajudar esclarecendo. Muitas pessoas me perguntam, doutor, quando que tem que passar no check-up, quando que tem que fazer uma avaliação cardiológica? O mais breve possível. Geralmente começa-se fazer uma avaliação quando você é mais jovem, com 18, 19, 20 anos. Passe no médico para aferir a sua pressão. A pressão ela tem que ser aferida em pé, deitado, sentado, fazer um exame físico, uma ausculta cardíaca para ver se não tem arritmia, né? Muita gente tem pressão alta e não sabe. E a pressão alta é uma das principais doenças que levam a um infarto, que levam ao derrame. E isso pode ser uma causa muito importante que a gente vai detectar no exame físico. Então, o meio de fazer a prevenção é ir passar no médico e aí fazer exames de sangue, colher colesterol, triglicérides, colher vários exames, açúcar no sangue, a própria diabetes, que é um açúcar aumentado no sangue, é um preditor de doenças no coração. E aí você faz o exame físico, afere a pressão, pede os exames, pede aquele eletrocardiograma, que é aquela tirinha, né? E se faz um raio-x de tórax para ver o tamanho do coração. Se for necessário, faz um exame que é um ultrassom do coração, o ecocardiograma, um exame mais específico, o exame de esteira, o teste ergométrico. Todos esses exames de laboratório, de imagem e de exame físico ajudam o médico a ter uma classificação para a gente saber se esse paciente tem risco de ter infarto. Então, quanto mais cedo você puder fazer uma avaliação com o médico cardiologista, mais cedo a gente detecta os fatores de risco que levam ao infarto. Muito bem. Doutor João, a pergunta agora é do Felipe Monteiro. Doutor, obrigado aí pelo esclarecimento, um tema tão importante para a nossa audiência. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Você falou de alguns sintomas que as pessoas têm antes do infarto, né? Sintomas pré-infarto, que seria. O quanto tempo a pessoa teria do sintoma pré-infarto para chegar no hospital? São horas, são minutos?
Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é por que falam que o infarto em pessoas jovens podem ser mais letais do que numa pessoa mais velha? Bom dia, é um prazer estar com você. Obrigado pela pergunta também. O seguinte, o infarto, a gente nunca sabe. Se o paciente não vai no médico, a gente não sabe a história pregressa dele. Quando ele começa a sentir alguns sintomas de dor no peito, um desconforto torácico, aquele tipo de dor que eu falei, que queima, arde, aperta e sobe para o pescoço ou vai para o braço, ele tem que ir imediatamente para um serviço de saúde, de preferência um hospital o mais breve possível. Porque o infarto, quando ele dá, a gente não sabe a magnitude, né? A intensidade que vai ser. Pode ser um infarto, por dizer assim, mais leve, um mais grave, mas o risco dele ter uma morte súbita é muito grande. A maioria mais de 50% dos pacientes que têm infarto morrem na primeira hora. Então, é necessário ir rapidamente para o hospital. Em menos de uma hora, ele tem que estar no serviço de saúde. E a outra questão que você perguntou, por que o infarto num jovem em relação a um paciente mais idoso, geralmente o jovem ele falece, ele morre, e o indivíduo mais idoso pode ser que ele até tenha uma chance de sobrevida. É que quando o paciente ele é mais jovem, ele não formou o que a gente chama de circulação colateral. O coração ele tem várias artérias e quando você faz uma atividade física regular, por isso que a gente pede para os pacientes, faça caminhada, faça atividade física, as artérias ela faz uma circulação colateral, uma artéria se une à outra. Então o indivíduo, quando ele é mais jovem, ele não tem tanta circulação colateral. E essa artéria que ele teve o infarto, a gente chama artéria culpada, fechou, aí ele não tem colateral, o sangue não vai irrigar o outro lado do coração, aí o coração entra numa arritmia, aí ele tem uma morte súbita. E o indivíduo mais idoso, sim, ele tem uma lesão, doutor, me dá só um minutinho, me desculpe te interromper, são 11 horas e 55 minutos, eu quero agradecer demais você que acompanhou o Morning Show pela rádio e também pelas plataformas digitais. Amanhã, às 10 da manhã, a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Por aqui, continuamos com o Dr. João, que vai concluir a sua resposta. Então, quando o indivíduo ele é mais idoso, ele tem um entupimento de uma artéria que se configurou como infarto, mas o sangue perfunde pela outra artéria. Ele tem uma circulação colateral, como se fosse uma estrada, a marginal Tietê entupiu, você vai para a colateral. Deu para você entender? O sangue passa por outro caminho e irriga o coração. E o indivíduo jovem não tem essa colateral, aí o coração entra em arritmia, ele tem uma morte súbita. Muito interessante, doutor. As vias colaterais são formadas ao longo do tempo e aí só quem tem mais idade, né? Que já deu tempo do corpo fazer isso. Obrigado, viu? Conversamos aqui com o doutor João Vicente, que é médico cardiologista, João Vicente da Silveira, que é médico cardiologista e nos ajudou a entender melhor os sinais, os sintomas, o tratamento para questões do infarto. Obrigado, viu, doutor João? Um prazer te receber aqui no Morning Show. Obrigado, é um prazer é meu estar junto com vocês. Um abraço. Tchau. Por aqui, quem é que está com a saúde em dia aqui? Check-up 100% do jeito que é para ser, Mano Ferreira. Eu fiz check-up quando era adolescente. Tem que fazer um check-up cardiológico. Tem gente que não vai no médico. Antes. Tem gente que não vai no médico para não descobrir o que é a maior besteira do mundo, né, Felipe Monteiro? Com certeza. Monteiro. Poxa, mano, eu preciso de você pelos próximos 50 anos, cara. Eu vou marcar o cardiologista. Eu não depois quero de você hoje. fora da minha vida por besteira, não. Vai marcar esse... Agora, quando ele descreveu os sintomas, eu fiquei preocupado com o PP, né? Porque o dor no peito, suor... Imagina ele assistindo jogo do Vasco. Vai achar que tá sofrendo... Meu Deus do céu. Eu sofro mais no coração por amor, cara. É mesmo? Não pelo Vasco, né? Não é? Se bem que Vasco e amor tá ali também, né? Ou ódio, não sei, né? Eu, com o meu São Paulo, perdeu ontem de novo. Não tá muito amor, não. O próprio Tandy, ele informou que fazia 4 anos, né? Que ele já não fazia um check-up. Ele é atleta.
Então você vê, se acontece com um atleta profissional, imagina conosco, réis mortais. Você fala conosco, parece que é todo mundo sedentário, né? Você é um atleta, imagina conosco aqui, nossa turminha que tá longe da atividade física, né, ô Pepe? Não, e o pior é que eu tive um pré-sintoma, né? Eu te contei isso, eu acho, né? Fui pro hospital correndo, né? Aquela loucura assustador, cara. Tocando campainha no hospital, eletrodos. Pede assim, perdão por todos os pecados. E aí, ainda bem. O que você teve? Qual foi o sintoma? Era gases, cara, acredita, cara? É verdade. Ainda bem, né? Meu Deus do céu. A gente não imagina essa cena do Mano Ferreira e que o Glauco, nosso sonoplasta, o cara dos efeitos do áudio, também não ouviu. Também o Glauco estava preparado para essa informação. Era uma zia. Meus amigos, eu quero agradecer demais o Mano Ferreira, o Felipe Monteiro. Vai cuidar disso, hein, Pepe? Fica longe da gente. Capitão Telhada. Amanhã, às 10 horas da manhã, a gente está de volta aqui no Morning Show. Um abraço.